Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes, bem como os que estão nos acompanhando, através do Facebook. Maravilhosa música, Leonardo, que Deus, realmente o iluminou, já que a música tem tudo a ver com o tema desta noite, que é o plano da salvação. Estamos agora, houve esse interlúdio para a semana de oração, a semana de mordomia, e agora, hoje, nós estamos voltando para os temas que estão sendo desenvolvidos aqui no domingo à noite, e se pudéssemos dar um nome aos domingos que estamos fazendo, nós colocaríamos como domingos de lembrança, O Senhor está nos lembrando exatamente os princípios de nossa fé, os princípios que nós aceitamos e que esta igreja crê e prega. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Capítulo 31. Estamos repetindo esse texto a cada domingo, antes dos estudos, para que nós tenhamos, a certeza de que o que estamos fazendo é exatamente uma orientação da palavra de Deus para mantermos firmes, a nossa fé e bem clara a sua crença e por que esta igreja assim crê e por que ela assim ensina. No capítulo 31, verso 9 diz: Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da tua porta, da tua cidade, para que ouçam. Para quê? Para que aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes. Amém? O Senhor Deus tomou providências de acordo com esse texto, para que geração após geração, a mensagem que ele tinha transmitido a Israel, transmitido a Moisés, ficasse bem vívida, ficasse bem clara na mente das novas gerações. Hoje, realmente nós estamos vivendo uma grande crise de identidade dentro da igreja, e precisamos relembrar, não só aqui nos cultos de domingo à noite, mas em casa, exatamente os princípios que você aceitou, que você creu como sendo a verdade ensinada por esta igreja, e manter isso bem claro diante de seus filhos, diante da nova geração que está aqui nos dias de hoje. O tema de hoje é o plano da salvação, e os textos estão no livro de Romanos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 12. Quando todos acharem, digam amém. Muito bem, então vamos ler juntos. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora leia o verso 19 do mesmo capítulo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Muito bem. O plano de salvação, ele é simples na sua apresentação, ele é simples na sua compreensão, mas complexo na sua interiorização e permanência, tá certo? Para nós compreendermos o que é o plano de salvação, primeiramente, nós temos que entender o que é pecado, ok? O que é pecado. Depois de ler esses dois textos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você precisa fazer para ser um pecador? De acordo com os textos que nós acabamos de ler, o que você precisa fazer para ser um pecador? O Eduardo já falou ali a resposta certa, né? O que é que vocês acham que você precisa fazer para ser um pecador? Mas você percebe que a nossa compreensão deste assunto é que nós associamos o pecado a uma ação, não é assim? Né? Você diz assim, não, se o Ronilson adulterou, ele é um pecador. Se o Vladimir roubou, ele é um pecador. Então nós associamos o pecado à ação. Mas, de acordo com esses textos, o pecado não é a ação. A ação é já o resultado, né, da questão do pecado. O pecado, na verdade, é uma deficiência moral com a qual eu e você já nascemos, né? Uma natureza decaída que nós já herdamos dos nossos primeiros pais. Como o Eduardo falou, para você ser um pecador, basta que você nasça nesse mundo, né? Porque pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, tá bom? Todos se tornaram pecadores. A Bíblia não apresenta razões, assim também como não existe razões para a rebelião de Lúcifer e como surgiu o pecado no céu, num ambiente, como já falamos aqui, né? Num ambiente completamente isento de pecado. Assim também, a Bíblia não apresenta razões porque surgiu, né, o pecado no Éden, num ambiente perfeito. Agora, o que a Bíblia apresenta é que houve uma mudança de natureza, tá? Houve uma mudança de natureza. Antes, obedecer era natural para o ser humano, pois ele amava, né, o Criador e estava em perfeita harmonia com ele. Depois do pecado, essa vontade natural de obedecer, ela foi abalada, e o relacionamento também, tá bom? Antes, o homem tinha prazer em estar na presença do Senhor, e depois ele começou a fugir dessa presença, e nós continuamos, né, nessa fuga até hoje, né? Cada pecador, à sua maneira, acaba fugindo de Deus, até que o Senhor o encontra e o chama para reatar o relacionamento. Primeiramente, devemos entender então o que é o pecado, né? Não é a ação, mas é algo que está em cada um de nós. Muito bem. Depois de compreendermos isso, então vem a segunda pergunta:
Agora que você e eu sabemos, né, que somos pecadores, tá bom? Independente de quanto pecado pratiquemos, a segunda pergunta então é: como ser salvo? Tá bom? Como ser salvo do pecado, tá? Outra pergunta: Deus sabia que Adão e Eva pecariam? Sim ou não? Sim, porque Ele sabe todas as coisas, tá? Agora, coloque em mente isso, né? O fato de Deus saber que Adão e Eva pecariam, interferiu na decisão de Adão e Eva? Não, não interferiu, tá? Exatamente. Ele tinha tomado um plano, já tinha realizado um plano para, se caso acontecesse, né? Isso. Exatamente. As três coisas. Exatamente. Exatamente. Então, vocês concordam que para ser um pecador basta que eu nasça neste mundo. Agora, para ser salvo, existe então um plano que Deus o estabeleceu e que Ele oferece a todos os pecadores que aqui se encontram, tá? E como o Eduardo ali enfatizou, no entanto, este plano, ele é opcional. Você tem que escolher. E aí vem mais o texto desta noite, né? Um texto que todo mundo conhece, São João 3,16. São João 3,16 fala exatamente dessa escolha que todos devemos fazer. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aqui está a questão da escolha. Para todo aquele que nele crê. Você precisa escolher acreditar, crer, aceitar, né? Para que o plano de salvação então seja uma realidade para a sua vida, né? Faça efeito na sua vida, tá bom? De acordo com esse texto, o plano de salvação só é válido para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Que acreditam em quê? Que é um pecador, tá certo? E que por você mesmo, você não tem nenhuma condição de se salvar. Que você é um pecador e que por você mesmo, você não tem nenhuma condição de operar a sua própria salvação, tá? Ainda sobre este assunto, alguns acreditam que há uma predestinação para a salvação, de que o livre-arbítrio, né, não interfere nisso, mas que alguns são destinados para se salvarem e outros não, devido à má interpretação de um texto da Bíblia. Aquele texto lá que diz, né, que estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado.
É Romanos 8, 29 e 30 que tem. E 9 também, né? Muito bem. Vamos ler então esse texto agora, Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Cristo, todos nós fomos predestinados para a salvação, tá bom? Todos nós, todos os pecadores foram destinados para a salvação. Assim como diz o texto que nós já lemos, né? Por um homem veio a condenação, pela desobediência de um homem veio a condenação sobre todos. Mas pela obediência também de um homem, a salvação virá sobre todos aqueles que creem. Ok? Todos os seres humanos foram predestinados para a salvação. Mas esta salvação depende exatamente da aceitação que o ser humano, né, usando o seu poder de escolha, ele fizer. Pronto. Muito bem. Concordo. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado. Certo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido. Mas poucos conseguem permanecer nele. Se você fizer a ilustração, né, da salvação como um caminho, o que é que a Bíblia diz? Ao andar nesse caminho, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tá? O hino que o Leonardo contou, né, sobre a parábola da ovelha, né, da ovelha perdida, coloca-nos na condição dessa ilustração como errantes, desconhecendo o caminho, tá? A salvação, né, a justificação, ela é feita num momento, imediatamente. Na hora que você encontra o caminho, e o caminho é quem? Cristo, né? Ele já disse, na hora que você encontra o caminho, você então agora é justificado, porque você crê que Cristo é o seu substituto, Ele morreu no seu lugar. O plano de salvação é um plano de substituição. Vocês entendem isso, né? O plano de salvação é um plano de substituição. Por quê? Porque o homem não podia se salvar a si mesmo, tá? Um outro homem não podia morrer no seu lugar, porque ele também carece de ser salvo, por mais bom que ele seja. Um anjo poderia morrer no seu lugar? E por que não? Porque ele é um ser criado, ele não tem vida em si mesmo, ele tem vida derivada de Deus, tá? Isso.
Exatamente. Então quem era o único ser que poderia morrer no seu lugar? Deus, né? Deus poderia morrer no seu lugar, mas Deus não morre. Ele é imortal. Então, o plano de salvação foi que Deus se tornasse homem, para assim então ele morrer no seu lugar. Muito bem. Então, voltando à ilustração do caminho, nós estávamos aqui, né, fora do caminho, desgarrados, encontramos o caminho, aceitamos a salvação, tá bom? E agora é natural que eu pergunte, né? Senhor, como é que um salvo agora vive? E nós acreditamos, né, que eu e você fomos salvos para obedecer. E nunca eu obedeço para ser salvo. Então, quando eu sou salvo para obedecer, quando eu sou tirado de um caminho confuso e colocado no caminho certo, daqui por diante, depois que eu fui salvo, eu vou voltar para os caminhos anteriores? Teria lógica nisso? Não. A lógica é que depois de aceitar a salvação, eu agora comece a andar no caminho que Cristo me mostra, o caminho da obediência, tendo a convicção de que eu não estou obedecendo para ser salvo, porque eu já fui salvo lá atrás, né? Mas que essa obediência é o resultado da salvação que me foi oferecida e eu aceitei, né? Veja como é simples a questão. Agora, qual é a dificuldade? Quando o texto diz, né, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, é porque há essa possibilidade. Perder a salvação, né? Isso também é predestinação, né? Eu sei. Bem, voltando à questão da predestinação e da onisciência de Deus, que não altera a escolha, né, do ser humano. Se Deus sabe quem vai se perder e quem vai se salvar, muitos partem desse princípio dizendo da seguinte forma: ora, se Deus sabe que eu vou me salvar, para que me preocupar então? Se Ele já sabe que eu vou me salvar. Outros dizem assim: bem, se Deus já sabe que eu vou me perder, para que eu tenho que me esforçar para me salvar? Para que eu preciso procurar a salvação? Como se a onisciência de Deus interferisse nesse processo, né, como um processo de predestinação. Mas não é isso que a Bíblia ensina e nem é isso que nós acreditamos. Deixa de existir, certo? O que nós acreditamos é que, embora Deus, por ser Deus, saiba todas as coisas, a sua onisciência não interfere no plano de salvação, tá bom? Veja, o plano de salvação, ele não é alterado pela onisciência de Deus. O plano de salvação, ele é alterado pela minha e pela sua escolha.
tá bom? Quando nós decidimos não querer ser salvos, Ele terá que respeitar a sua e a minha decisão. É isso que a Bíblia ensina, tá? Agora, falando ainda sobre o que o irmão Leudo comentou, né? Sobre o que eu devo fazer para ser salvo. Já entendemos que para sermos pecadores, basta apenas nascermos aqui. Agora, depois que eu aceito a Cristo como meu Salvador, muitos se debatem com a pergunta: qual é agora a minha parte nesse processo após, né, a aceitação, e qual é a parte de Deus? Qual é a minha parte e qual é a parte? Qual é a parte de Deus? A sua parte, aceitar a salvação, o que mais? Crer. Entende, irmão? Olha, essa questão é simples e complexa ao mesmo tempo, né? Nós temos o hábito de repetir essa ideia de que sem a obediência eu não vou ser salvo. Como se a salvação dependesse da obediência. Ou que a obediência fosse, né? Como é que nós vamos colocar aqui? Fosse o requisito para ser salvo. Eu não estou dizendo aqui que independente da sua obediência ou não, você vai ser salvo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a obediência, né, ela se torna o resultado da salvação. Certo, irmão Leudo? O Senhor agora obedece a Deus porque o ama e porque reconhece que foi salvo por Ele. Você não vai obedecer agora porque quer ser salvo. Entende isso? Você obedece porque foi salvo. E você tem que entender isso, porque quando você for ensinar isso para outra pessoa, você tem que deixar isso bem claro. Eu estava dando um estudo bíblico recentemente a uma pessoa lá na minha casa, e quando falamos desse assunto, ela olhou para mim e disse: eu nunca tinha visto isso dessa forma. Para mim, na minha igreja, tinha me ensinado que eu tinha que obedecer para ser salvo. Pronto. E outro problema, Eduardo, era que as pessoas não tinham acesso à Bíblia para entender a mensagem da Bíblia. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a salvação ela é um milagre, que pode ser um milagre repentino, instantâneo, como pode ser um processo De uma vida toda. Exatamente. Se a circunstância me favorece a viver e obedecer o resultado da salvação, amém. Olha outra coisa. Obedecer o quê? Só creu. Lá, Paulo e Silas, crer no Senhor Jesus será. Aí eles morreram, eles batizaram, creram e foram obedecer. Deus vai respeitar as circunstâncias. Exatamente. Se for o momento de salvar, salva. Se for o momento de salvar para obedecer, vai acontecer também. Amém. Vai falar, Denilson? Você pode falar, porque isso aqui é um estudo mesmo. Nós estamos fazendo um estudo, não estamos fazendo uma pregação. Pois não? Para a destruição.
alcançou? Queridos, a compreensão desse tema foi a base da Reforma Protestante, irmãos. E a base da Reforma Protestante foi exatamente o estudo do livro de Romanos, por meio dos reformadores, que entenderam que até aquele momento a ideia de salvação por obras não estava na Bíblia. Ok? Exatamente. Você e eu, né, queremos a salvação, tá certo? Você e eu queremos a salvação. Então o que devemos fazer? Você não pode morrer por você mesmo, nem tampouco oferecer sua obediência como justiça própria para que Deus o aceite, né, e o perdoe. Então, Cristo morre por você e oferece a sua obediência perfeita no seu lugar. E Deus então olha para você como se estivesse olhando para Cristo, perfeito, na obediência perfeita, tá? Quem era o único homem que podia oferecer a obediência perfeita? Quem era o único homem que podia oferecer a obediência perfeita? Hã? Não, eu estou falando sem ser Cristo. Quem era o único homem que podia oferecer a obediência perfeita? Adão. E ele falhou. Entende? Então, depois de Adão, não havia mais nenhum ser humano que estivesse na possibilidade de oferecer justiça perfeita, tá? Pronto. É porque o batismo é uma demonstração da fé, tá? Bem, você quer a salvação, então Cristo morre no seu lugar, porque você não pode morrer por você mesmo e nem tampouco apresentar sua obediência perfeita, né, a Ele. E qual é a sua parte? Você crê. Crê e será salvo, né? É simples assim, tá? Crê e será salvo. Agora, finalizando a última passagem desta noite, né? São João 3,16 outra vez. São João 3,16. Quando olhamos para o plano de salvação, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por que Deus se importa tanto conosco? Vocês acreditam, né, que o universo é infinito, com milhares de galáxias, milhares de mundos, milhares de estrelas. E este mundo aqui, em relação ao universo, é um grão de areia. E você em cima desse mundo, ainda é menor do que um grão de areia. Tá certo? Agora, um Deus que é capaz, né, de criar tudo isso, por que Ele se preocupa então? Por que não partimos do princípio de que alguém que tem tanto não precisa se preocupar com tão pouco? Só que São João 3,16 apresenta o motivo, né? E os evangelhos também apresentam o motivo. Deus diz que sabe até quantos cabelos estão em nossa cabeça. Ele sabe quando cai uma ave, né, e morre. Ele sabe de detalhes, como aparece no livro de Atos, quando ele diz a Pedro: olha, você vai na rua tal,
no número tal, na casa de fulano de tal, e vai procurar Pedro, demonstrando que ele tem pleno conhecimento de detalhes da minha e da sua vida. A razão de São João 3,16 sobre o plano de salvação, porque Deus se importa, é porque Ele nos ama, é o amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que idealizou um plano de salvação, que Ele está executando por partes. Ele já fez, né, várias partes, e a última será exatamente a sua volta a este mundo, para estabelecer o seu reino para sempre. Ok? Não importa o que eu e você façamos ou tenhamos feito, Deus continua nos amando. Mas o amor de Deus não é sentimentalismo como o nosso. O amor de Deus é um princípio. O meu pecado não modifica o amor de Deus, mas o amor de Deus não modificará o plano de salvação para me salvar. O plano é um só, imutável, oferecido a todos e esperando que todos o aceitem. E nós devemos conviver com a realidade de que alguns aceitarão, mas outros não aceitarão. É o que está escrito. Vamos encerrar com Romanos, outra vez, no capítulo 6. No Romanos capítulo 5, né? Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, todos se tornarão justos. É isso que está escrito aí? Não, aqui diz, pela obediência de um só, muitos, né? Não todos se tornarão justos, ok? Demonstrando claramente que depende da aceitação, da escolha de cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe ao revisarmos esse estudo. Oremos. Deus eterno e maravilhoso Deus, Deus de amor infinito, que não poupastes nada para a salvação do ser humano. Senhor Deus, hoje nós recapitulamos, relembramos o plano de salvação idealizado desde a fundação do mundo e executado de acordo com a tua presciência, como a tua palavra assim o atesta. Obrigado, Senhor, porque milhares de pessoas espalhadas pelo mundo todo têm tido contato com essa mensagem, têm tido contato com a mensagem do plano de salvação, e isto tem tocado seus corações, chamando-os ao arrependimento, chamando-os a professarem a crença neste plano idealizado por Ti, executado por Ti, e que, assim como todas as partes que já foram realizadas, nos garantem que o plano será executado até o final. Obrigado, ó Pai querido, por teres falado ao nosso coração a respeito deste assunto. Ajuda-nos, pois, a vivermos esta verdade em nossa vida e a ensiná-la a outros, para que entendam que o teu desejo é salvar a todos, mas que eles precisam tomar a decisão, aceitarem e viverem
vivem de acordo agora com a tua vontade, Senhor. Senhor Deus, obrigado, porque nos salvastes para a obediência e nos oferece o teu poder para isto. Dependemos totalmente de ti, Senhor, tanto para a salvação como para a santificação. Por isso oramos em nome de Cristo, que o Espírito Santo opere em nós de tal maneira que a nossa vida seja de tal forma a agradar a ti e a louvar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela recapitulação desta noite. Despede-nos em paz, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.